Artigo criado pelos alunos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, composto pelos integrantes Augusto Bento Marçal, Gabriel Alves Fernandes, Gabriela Gonçalves Ramos, Matheus Caldeira Frois Araújo Costa, Vitor Barbosa Firmino, com o assunto Integrais de superfície no cálculo da massa e centro de gravidade. Meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre o resumo, a conclusão e as referências do nosso artigo. Com a evolução tecnológica, o cálculo do centro de gravidade é utilizado cada vez mais quando o assunto é segurança, economia e, normalmente, na área automotiva, com o equilíbrio no desenvolvimento de um automóvel, onde podemos evitar com que um veículo tombe em uma curva mais fechada, por exemplo. Tudo isso através das integrais de superfície. Elas têm importantes aplicações, como no cálculo de massa e centro de gravidade, sendo definida de uma função sobre uma superfície. Tudo isso a gente vai ver mais para frente, através da introdução e da metodologia, onde os meninos vão estar explicando também. Saudações, professor. Eu, Augusto Bento, irei apresentar a introdução do nosso artigo. Dentre os desafios enfrentados pelos engenheiros mecânicos, há a busca por performance, economia e segurança nos mais diversos tipos de veículos. Com a evolução da tecnologia, essa busca tornou-se mais intensa a fim de alcançar a excelência. Com o propósito de obter desempenho, segurança, durabilidade e maior autonomia dos veículos, os engenheiros precisam utilizar a massa e o centro de gravidade a seu favor. O sucesso em vencer estes desafios pode ser a chave para a sobrevivência num mercado com concorrências intensas. A integral de superfície é muito utilizada nas engenharias para a solução de diversos problemas. Podemos observar sua aplicação no cálculo de massa e centro de gravidade em automóveis, aeronaves e outros veículos. Sua utilização é de suma importância, pois, se prescindirmos de realizar esses cálculos, as repercussões podem ser catastróficas, envolvendo prejuízos exorbitantes e, o mais importante, risco à vida das pessoas. Este artigo tem como objetivo apresentar a aplicação e utilização da integral de superfície no cálculo de massa e centro de gravidade e evidenciar sua importância para o êxito no projeto de produtos que servirão às pessoas. Bom, professor, então, nessa introdução nós trouxemos, né, uma contextualização com a realidade do nosso curso, né, de engenharia mecânica, né, no nosso meio, com a utilização da integral de superfície, né? Então, em um mercado, né, com grandes concorrências, inovações sempre com uma frequência cada vez maior, a utilização de métodos para conseguirmos superar desafios é imprescindível. Então, nós podemos utilizar dos recursos matemáticos a fim de conseguir suprir essas demandas, e o sucesso nesse processo pode ser a chave, né, de uma sobrevivência no mercado de trabalho, pois sabemos que a concorrência hoje em dia está sempre, né, tende a ficar sempre mais intensa, e se nós não tivermos preparados para atender às demandas, nós poderemos ir de encontro ao fracasso. Então, agora, o que a integral de superfície tem a ver com isso? Bom, nessa questão de concorrência e sempre inovação, a indústria automotiva, assim como os outros veículos também, nós estamos caminhando sempre para uma diminuição de massa e um aumento de autonomia e desempenho. Então nós podemos perceber hoje em dia, né, em relação aos carros do passado, que, por exemplo, tínhamos carros com motores colossais, digamos assim, e hoje em dia temos motores muito menores, por conseguinte,
com menos massa. E isso tudo causa uma economia de combustível, menos energia que o carro precisará e terá menos inércia. Então isso tudo tem muitas vantagens para o produto final e por conseguinte para os consumidores, que somos nós, né, a sociedade como um todo. Então, a integral de superfície é uma excelente ferramenta para isso. Nós conseguimos calcular a massa de uma superfície utilizando ela, que é uma ferramenta extremamente prática. Então, podemos utilizar esse recurso matemático a nosso favor para conseguir superar esses desafios que são impostos a nós engenheiros mecânicos atualmente. Por exemplo, o que eu posso utilizar como exemplo é uma fabricação de uma peça. Então, suponhamos que eu tenha um projeto de uma peça e eu elaboro dois projetos, pois em determinado momento eu percebi que eu poderia ter uma peça no formato cilíndrico e uma peça no formato cônico. Os projetos são diferentes, no entanto, as duas peças me atenderiam. Então, a escolha mais sábia a fazer nesse cenário que nós estamos sempre procurando uma redução de massa nos veículos seria escolher aquela peça que terá menos massa. Isso é um excelente exemplo de como a integral de superfície pode nos auxiliar. Por meio da integral da superfície, eu poderia fazer um comparativo entre as duas e ver qual das duas eu teria menos massa. E talvez me pouparia uma quantidade de dinheiro que eu teria que desembolsar para fazer alguns protótipos para depois descobrir qual seria mais viável ou não. Já a integral de superfície me proporcionaria essa noção sem ter que desembolsar um dinheiro, um gasto desnecessário, digamos assim. Essa seria um exemplo da aplicação dela. Podemos utilizar também a integral de superfície para o cálculo do centro de gravidade. Um cálculo que tem que ser feito com muito cuidado, minuciosidade, pois se feito de maneira incorreta, inadequada, de forma não cuidadosa, poderá causar diversas repercussões. Então, por exemplo, nós temos, falando ainda sobre veículos, uma das repercussões que pode ocorrer é um veículo desbalanceado, é, uma aeronave a qual possui um centro de gravidade irregular, ela poderá, né, perder a sustentação e cair. Então, são diversas as repercussões se esse cálculo não for feito da maneira adequada. Ao passo que, se feito da maneira adequada, além de proporcionar segurança aos usuários, esse centro de gravidade também proporciona desempenhos fantásticos. Por exemplo, um carro que possui um centro de gravidade bem calculado, ele conseguirá ter uma dinâmica melhor em curvas e um conforto maior também para os seus usuários. Então, os benefícios os benefícios com esse cálculo sendo bem executados são diversos. Então, a integral de superfície também nos auxilia nesse cálculo do centro de gravidade. Ela é uma excelente ferramenta para nos ajudar também nesse cálculo. Então, munido, né, dessa excelente ferramenta que é a integral de superfície, nós engenheiros, né, podemos estar sempre inovando, trazendo novas tecnologias, novas soluções para o nosso mercado e assim prosperando na nossa jornada aí na carreira como engenheiros mecânicos. Agora eu passarei a palavra para o meu colega Vitor, que estará apresentando para nós a metodologia. Meu nome é Vitor Barbosa Firmino. Eu vou estar dando início aí à parte de metodologia do nosso artigo, falando um pouco sobre o que é a massa, o centro de massa e o centro de gravidade. Bom, as massas, centro de massa e centro de gravidade estão presentes no nosso cotidiano, mas muitas vezes não são calculadas a fundo.
né? Um exemplo disso é quando a gente vai colocar as coisas em um porta-mala ou numa estante dentro da nossa casa, e a maneira como a gente distribui esses objetos dentro do porta-mala do nosso carro ou dentro da estante da nossa casa pode estar influenciando aí, né, o jeito como o carro vai estar reagindo, né? Você está distribuindo mais peso de um lado do carro ou de outro. E na estante, dependendo, né, da estante, se ela não for muito rígida ou algo do tipo, dependendo do ponto que você colocar, ou essa estante vai gerar, né, um desgaste no ponto onde a gente prendeu ela, né, vindo um dia aí a poder cair, ou então a hora que você for abrir o armário e for pegar a coisa pode cair, esse objeto pode vir a cair, né? Outro exemplo comum que a gente pode estar colocando aí são o jeito que as cargas são distribuídas dentro de um baú de um caminhão. Dependendo da forma que essas cargas forem distribuídas, se o centro de massa não estiver alinhado com o centro do caminhão, a gente pode estar gerando aí um desgaste dos pneus, um desgaste do eixo, ou se não em uma curva brusca mais forte, esse caminhão pode vir a tombar. A figura abaixo simplifica um pouco essa situação aí. Bom, o centro de massa de um objeto é definido como a posição média de todas as partes do sistema, ponderada de acordo com a massa do mesmo. Para objetos rígidos, o seu centro de massa está localizado em seu centroide, que seria, né, se a gente pegar um objeto uniforme, seria o meio desse objeto aí, mais ou menos. No entanto, isso não é recorrente em algumas situações em que o formato e distribuição do peso do objeto pode fazer com que o centro de massa esteja fora do mesmo. O centro de massa também pode ser definido por qualquer ponto onde qualquer força atua sobre o objeto, e que o torna mais fácil a resolução de problemas mecânicos. O centro de gravidade é o termo utilizado para determinar o ponto onde um corpo se equilibra, levando em conta a gravidade local. Considerando que o campo gravitacional da Terra não é uniforme, podemos dizer que dependendo da altitude em que o corpo/objeto se encontra, ele será relativamente mais leve. Assim, num corpo suficientemente mais longo, que tenha suas extremidades localizadas em campos gravitacionais distintos, o centro de gravidade estará localizado no ponto onde a força da gravidade é maior, né? Ou seja, você tem um objeto não uniforme e tem uma força da gravidade diferente atuando sobre ele, né? A força da gravidade onde é maior vai ter esse centro de gravidade, porque vai estar exercendo mais força sobre o objeto, né? Vai ser o ponto de maior influência. Consequentemente, podemos dizer que os centros de massa estão relacionados a situações em que somente as massas são relacionadas e os centros de gravidade estão relacionados a situações em que iríamos considerar a influência do campo gravitacional não uniforme. Isso, né, a gente pode tirar a conclusão também que quando se tem um objeto uniforme, com distribuição de massa uniforme e um campo gravitacional uniforme, o meu centro de gravidade vai ser igual ao meu centro de massa. Como já dito, integral de superfície corresponde a integrais definidas de uma função sobre uma superfície, e podemos calculá-la com base no cálculo da integral do elemento de área. Vamos considerar G uma função definida parametrizada de R3 para R, descrita pela superfície de nível F de XYZ igual a C, sendo a superfície de nível o conjunto de todos os pontos da superfície S, e vamos considerar ainda R como a região planar definida pela projeção de S sobre o plano alfa. Levando em conta essas considerações, temos a integral de superfície definida de acordo com a equação abaixo. A integral de superfície de G dθ, lembrando que G é a função definida parametrizada de R3 para R. Essa função seria igual à integral de G, que multiplica a divisão entre o produto escalar do módulo do gradiente de F pelo ponto P, dividido pelo produto vetorial do gradiente de F pelo ponto P, dA. dA é o elemento infinitesimal de área.
A integral de superfície nos propicia o cálculo específico em algumas áreas da engenharia. Um desses cálculos é o cálculo da massa. Como, por exemplo, vamos considerar uma folha de alumínio de superfície S, de densidade ρ, dada em x, y e z, e um ponto qualquer dessa superfície dado pelo ponto P, também em x, y e z. Para calcular a massa, basta fazer a integral de superfície da densidade nesse ponto P qualquer da superfície da folha de alumínio. Após o cálculo da massa, podemos obter as coordenadas do centro de massa. Para obtermos essas coordenadas, iremos tomar como base o eixo x. Entretanto, para encontrarmos o eixo y e z, basta realizar o mesmo procedimento. Para encontrar as coordenadas no eixo x, basta realizar a integral de superfície de x dm sobre m. M corresponde à massa total, dada pela integral de superfície da massa. dm corresponde ao elemento infinitesimal de massa, o que nada mais é do que a densidade ds. Simplificando essa equação, iremos obter as equações abaixo. Com a resolução de cada uma dessas equações, iremos obter qual a coordenada em cada eixo e assim obter o ponto exato, a coordenada do centro de massa que desejamos obter. Abaixo. Por essa equação, a força gravitacional é dada pelo produto entre a constante gravitacional e a massa em um ponto P fora da superfície, que multiplica a integral de superfície do produto da densidade, dada por ρ em x, y e z, pela divisão da distância entre os dois corpos, dividido por essa mesma distância entre os dois corpos ao cubo ds. Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre os resultados desse artigo. Eu separei alguns exercícios que calculam a massa e o centro de massa. O primeiro, determine a massa de um funil fino com formato de cone, em que z é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, em que o z varia de 1 a 4, se a sua densidade for de 10 menos z. A parametrização desse cone, a gente vai chegar que é a raiz de 2. O cálculo da massa, a gente faz por meio dessa integral de superfície, integral dupla de superfície, né? A gente vai substituir. O ρ é 10 menos r e o ds é a raiz de 2. Só que fica muito mais fácil a gente transformar em coordenadas polares. O cone, né? Em relação a θ, ele vai variar de 0 a 2π. Em relação a r, ele vai variar de 1 a 4. A gente multiplica o r vezes o 10 e o r com r, vai chegar a 10r e menos r ao quadrado. A gente vai fazer a integral, vai chegar nesses resultados, com esses limites de integração, que vai dar 54. A gente, fazendo essa integral de dθ, a gente vai chegar em 2π, então vai ficar 2 vezes 54, 108, vezes raiz de 2 vezes π. Vai chegar em 108 raiz de 2π. Esse 108 raiz de 2π vai ser a massa do funil. O segundo exercício pede para calcular a massa da superfície parabólica, em que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, quando z está variando de 0 a 1. E também quando a densidade for constante, a densidade sempre tem que ser constante. Nesse caso, a densidade é igual a z. Para usar a mesma fórmula, né? Vai substituir a parametrização, a gente vai chegar nisso aqui. E mudando para coordenadas polares, a gente vai... O x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Aqui também, né? A gente vai colocar 4 em evidência. Então vai ficar r ao quadrado, raiz de 1 mais 4r ao quadrado. R, dr, dθ. A gente vai multiplicar esse r com esse r ao quadrado, vai chegar em R3. Nisso aqui. Só que para resolver essa integral, a gente vai ter que utilizar integrais de substituição. A gente vai chamar 1 mais 4r ao quadrado de u
Então, o du sobre dr vai ser igual a 8r. Lembrando que quando a gente muda, né, a gente usa a substituição, a gente também tem que mudar os limites de integração. Aqui era 0, vai virar 1, e aqui era 1, vai virar 5. A gente substitui aqui, ó. A gente substituindo, a gente vai tirar o 1 sobre raiz de 32 para fora das duas integrais. Vai fazer. E aqui, a gente, para ficar mais fácil, para tirar essa integral aqui de uma vez, como não tem nada multiplicando θ aqui, a gente faz essa integral, que vai chegar a 2π. Vai ser 2π vezes 1 sobre 32, que vai dar para simplificar, né? Vai ficar π sobre 16. Essa integral vai ser igual a 10 raiz de 5 menos 2/3, menos a segunda integral, 10 raiz de 5 sobre 3 menos 2 sobre 3. Que vai dar π 25 raiz de 5 mais 1 sobre 60. O terceiro exercício pede para determinar o centro de massa do hemisfério x² mais y² mais z² igual a ao quadrado quando z for maior que zero e se ele tiver densidade constante, porque se ele não tiver densidade constante, não tem como determinar o centro de massa. Esse hemisfério a gente pode escrever dessa forma aqui, a gente isolando o z, né? Depois a gente vai derivar o z em relação a x e elevar ao quadrado, e a mesma coisa derivando em relação a y. A gente vai chegar nesses valores, a gente vai simplificar, vai passar a raiz sobre o numerador, sobre o denominador, vai tirar o quadrado do a, vai chegar em dy dx. Vai chegar em a sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado dy dx. O cálculo de centro de massa é feito por meio dessas três integrais duplas, em que todas são divididas pela massa. A mesma massa, a mesma integral que a gente usou para descobrir a massa dos dois exercícios anteriores. A gente vai colocar no lugar do ρ, isso aqui, né, que a gente achou, e vamos mudar para coordenadas polares. Então vai ficar o dy dx vai ser r dr dθ. ρa sobre raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado dr dθ. A gente vai tirar o ρa para fora, vai fazer as integrais, e no final a gente vai chegar que a massa desse hemisfério é 2π ρ a ao quadrado. A gente precisa calcular também o centro de massa nas três coordenadas, na coordenada x, na y e na z. Como o hemisfério é simétrico tanto na coordenada x quanto na z, quanto na y, a gente pode inferir que é zero. Eu fiz as contas aqui, as integrais, e realmente a gente comprova que é zero, porque elas são simétricas nesses dois eixos. Já no eixo z, ela não é simétrica, então a gente tem que calcular. A gente vai fazer, né, e chegar que o centro de massa na coordenada z é igual a sobre 2. Ou seja, então o centro de massa desse hemisfério vai ser igual a 0 na coordenada x, 0 na coordenada y e a sobre 2 na coordenada z. Bom, desta forma, nós podemos concluir, né, que a integral de superfície ainda é muito utilizada na engenharia, para auxiliar no cálculo do centro de gravidade e no cálculo de massa, provando precisão dos resultados e favorecendo nas soluções de problemas dentro da indústria, por exemplo. E aqui como referência, nós deixamos alguns dados de onde nós tiramos as informações, como o livro de cálculo do James Stewart, e alguns links, caso alguém queira ter alguma dúvida ou queira estar acessando, os links estão disponibilizados aí. Professor, aqui concluímos o nosso trabalho e gostaríamos de agradecer pela oportunidade, pelo desafio e pela sua atenção nos dada ao longo deste caminho e dizer que foi muito gratificante ver esse desafio concluído com o trabalho em equipe.